Olá, gente, bom dia. Eu sou a professora Suelane, sou professora do Colégio São Luís, do município de Igaraçu, e ministrarei as disciplinas de língua portuguesa das turmas do 7º ano e do 9º ano. Esse vídeo está sendo gravado para as turmas dos 7º anos da Escola São Luís. Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês um excelente retorno às aulas, que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas, sejam acolhidos com carinho por essa professora aqui que está com esse grande desafio de ministrar na Escola Integral de Igaraçu, a segunda escola, que é a Escola São Luís, a primeira é a Cecília Maria, agora o São Luís está entrando nesse formato. Hoje eu havia pensado em a gente fazer uma pequena conversa sobre alguns pontos da língua portuguesa, da gente pensar um pouco a língua portuguesa sem ser nessa estrutura mais normativa, pensando inclusive contemplando as variações linguísticas, porque desse modo nós conseguimos visualizar, e ter um contato melhor com a língua. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje que a língua portuguesa ela é a mais difícil, eu nunca vou aprender gramática, ou coisas do tipo que fazem com que nós pensamos, de uma forma distorcida sobre essa língua, como se nós nunca pudéssemos nos apropriar dela, como se a língua portuguesa estivesse distante de nós. E isso é um grande equívoco, porque nós somos falantes, somos nativos, Nós temos a nossa língua portuguesa como língua materna. Então, essa visão, que foi criada ao longo da nossa história, e ao longo do ensino de língua portuguesa, de que a gramática, ela é vista como a única fonte de conhecimento em relação à língua portuguesa, isso é uma visão muito equivocada. Então, a gente primeiro precisa desconstruir o modo como nós enxergamos essa língua para poder estudá-la. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse a professora de inglês de vocês e que hoje a gente faria um trabalho mais cultural e tentando contextualizar alguns pontos sobre essa língua inglesa. Vamos imaginar que a gente estivesse estudando ou a língua inglesa, ou o espanhol, que eu fosse professora de línguas hispânicas e se a gente estivesse aqui conversando sobre isso. Então, o professor de língua estrangeira, ele tem um cuidado de fazer contextualizações em relação a essa linguagem, de trazer aspectos culturais dessa língua para esse aluno ou essa aluna. Então, esse professor de língua estrangeira, ele faz um trabalho de gramática vinculado diretamente à oralidade e à produção textual. Nesse sentido, a gente pode concluir o quê? Que se o professor de língua estrangeira ele tem esse cuidado com o trato da língua que ele está ensinando, por que é que nós, que estamos estudando a língua portuguesa, não podemos partir pela mesma perspectiva, já que estamos falando de língua? Então, linguagem é ampla, linguagem é elástica, língua portuguesa ela abarca muita coisa. Nós que somos brasileiros, nós falamos o português, a língua portuguesa que vem de uma matriz românica. Então essa língua ela é oriunda do latim. Nós entendemos perfeitamente, que fomos colonizados pelos portugueses e a partir dessa colonização é que nós utilizamos o português como idioma oficial, que inclusive isso foi uma diretriz, isso foi uma lei que vigorou aqui no Brasil, quando nós ainda éramos colônias de Portugal, O Marquês de Pombal, ele proibiu, inclusive, que os indígenas falassem as suas línguas, E que essa língua que deveria ser falada aqui no Brasil como idioma oficial fosse o português. Então, a partir dessa lei do Marquês de Pombal, que é uma lei super arbitrária em relação à nossa variedade, linguística, e variedade de língua que nós temos aqui, e variedade étnica cultural, essa decisão que foi tomada há séculos, ela fez com que o português ele se enraizasse no Brasil e se tornasse a língua oficial. Muito embora sabemos que esse idioma,
que é o português, que é europeu, que chegou aqui para nós, ele é permeado, o português do Brasil ele é permeado de uma diversidade imensa, né? Sobre as línguas indígenas, com as línguas africanas, não é? Então a gente tem muitas influências dentro do nosso idioma. Então, mesmo que a gente fale português, a gente fala um português diferente. E diferente do português de Portugal, que não teve esse contato étnico que o Brasil, colônia, teve. Então, o que eu quero dizer para vocês diante disso? É que, tomando como ponto de partida o que a história da língua portuguesa apresenta para a gente, seria muito contraditório se eu dissesse para vocês, e errado também, não é? Que a língua da gente se resume unicamente à gramática normativa. Então, nós podemos utilizar a língua do modo que nós precisamos dela. Então, por exemplo, na escola, vocês possuem uma comunicação mais coloquial, não é? Mas haverá situações na escola que essa coloquialidade ela vai ser deixada um pouco de lado e vocês vão precisar ter contato com uma linguagem mais formal, que é a linguagem mais voltada para o ensino gramatical. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa entender que a língua é ampla, que a língua é cheia de partes, de pedaços que se juntam e que formam essa língua portuguesa. E que nós só precisamos entender quais são os momentos que podemos utilizá-la. Então, na escola, deve-se aprender tanto o valor da língua coloquial, que é portuguesa também, como também da formal, como também da produção textual, da leitura e da escrita. Então, a gente pode pensar que as nossas aulas de língua portuguesa, elas não estarão vinculadas unicamente ou à produção de texto, ou ao ensino de gramática, ou à leitura de textos. Então, a gente vai poder mergulhar, inclusive, em vários elementos da língua portuguesa. Então, nós podemos, não é, transitar entre esses vários espaços e fazer com que eles façam parte do nosso dia a dia. E a primeira coisa para isso é a gente saber que nós sabemos falar a língua portuguesa, porque nós somos falante dela. Nós dominamos a língua portuguesa perfeitamente, porque nós conseguimos nos comunicar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que conhecemos através desta língua. Se formos a um país estrangeiro, provavelmente nós vamos ter uma grande dificuldade se a gente não souber falar um idioma que aquele país utiliza como língua oficial. Então, por exemplo, se eu for a um país que fale a língua inglesa, como a Inglaterra, por exemplo, como o Canadá, que também fala inglês e fala o francês, então, se eu chegar lá falando português, as pessoas não vão me compreender, a não ser que tenha alguém nesse país, não é, que fale o português. Mas como não é idioma oficial, provavelmente e consequentemente, dificilmente eu serei compreendida. Mas aqui no Brasil, eu consigo me comunicar perfeitamente com as pessoas utilizando a língua portuguesa como idioma oficial. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que nós falamos português sim, nós compreendemos o português sim, e nós conseguimos nos comunicar com ele. Então, foi o idioma que nós aprendemos desde que nós crescemos, desde que nós começamos a nos comunicar. Então, nós somos falantes dessa língua. Dentro dessa língua há variações, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, o que é que são as variações? Ora, o português que se fala no Nordeste não é igual ao português que se fala no Sudeste. E, consequentemente, esse português do Sudeste não é idêntico ao que se fala no Sul, nem no Norte do Brasil. Por que é que se dá esse fenômeno? Porque, como a língua ela é elástica, né? Ela vai e ela volta, ela se modifica. Então, ela vai agregando características dos locais
que ela se desenvolve. Então, nós aqui no Nordeste possuímos uma variação imensa linguística. Isso não quer dizer que nós somos diferentes das pessoas que moram no Sudeste, pelo contrário. Todas as pessoas de qualquer região do Brasil, de qualquer cidade do Brasil, têm contato com as variações linguísticas, e isso não faz essas pessoas serem menores ou melhores do que outras. Então, por exemplo, eu queria que vocês pensassem sobre palavras que só nós utilizamos aqui. Então, vamos começar a fazer esse exercício. Por exemplo, o verbo botar. A gente sempre fala, não é? Não, porque eu botei as coisas em cima da mesa. Eu botei as coisas em cima da geladeira. Eu botei esse menino para fazer essa tarefa. No entanto, se nós fôssemos, não é, por exemplo, para uma cidade como o Rio de Janeiro, ou se nós fôssemos para a cidade de São Paulo e chegasse lá que nós e disséssemos, né, que nós tínhamos botado alguma coisa em cima da mesa, provavelmente a pessoa ia perguntar a você o que é botar. Assim como o bucho que a gente usa, meu bucho, o oxe, o vice, expressões que são tipicamente nordestinas e, consequentemente, também pernambucanas, né? Porque nós somos pernambucanos, pelo menos eu sou. E a gente tem essa mania de utilizar essas expressões em muitas situações. Então, eu posso utilizar, por exemplo, né? Rapaz, menino, como tu tá com bucho grande. E o bucho grande se refere à barriga, se refere ao abdômen. Então, eu posso dizer que o bucho está grande, eu posso dizer que o bucho está vazio, eu posso dizer que o bucho está com fome, eu posso dizer que o bucho está roncando, e a gente segue com bucho até no ralabucho. O ralabucho lá do forrozinho, a gente também fala, não é? Então, que coisa boa é estar lá no ralabucho. O né também faz parte desse coloquialismo, o aí, o então, o oxe, que eu adoro particularmente, né? Eu tenho um sotaque muito arrastado, acho que vocês já perceberam isso. E eu faço questão de demarcar o meu lugar como nordestina e não tenho vergonha nenhuma de ir ocultar o meu sotaque quando eu viajo, quando eu tenho contato com pessoas de outros lugares, porque isso é a minha identidade. Eu sou uma mulher nordestina e eu faço questão de reiterar isso na minha fala. Agora, se por acaso alguém vier dizer que o meu sotaque, ele é mais feio do que o dele, ou vier dizer para mim, repete novamente que tu fala tão bonitinho, eu vou dizer que não, porque isso é um aspecto da xenofobia, que é quando as pessoas ridicularizam o outro pelo lugar de onde eles vêm. Então veja, existe uma personagem aí, não é, que está num canal aí da Rede Globo, com um canal de entretenimento, que é o Big Brother Brasil, por exemplo, que a gente escutou muitas discussões sobre xenofobia, que é o caso também da Juliette e do Gil. Então, o Gil, ele é daqui do Janga, eu sou moradora do Janga, o Gil é nordestino, pernambucano, a Juliette é nordestina, paraibana. E se vocês assistem a esse programa ou escutam alguma coisa, né, na televisão, quando a gente liga a televisão, só se fala de Big Brother, mesmo que você não assista o programa, você acaba entendendo um pouco das narrativas que são contadas ali dentro, de tantas pessoas falarem. Então, por exemplo, a Juliette, ela já foi vítima de xenofobia dentro do programa. O Gil também. E tem um episódio que o Gil, numa briga lá com a Pocá, ele falou assim, não é? Ah, minha filha, eu não vim do lixo para perder para bascui. E ela falou, o quê? Bascui? E começou uma grande piada, né, no Brasil inteiro, do pessoal procurando no Google o que é que significava bascui. E a gente usa isso aqui, né? Então a minha avó diz isso para mim. Eu não vim não sei de onde para perder para bascui, eu não sou não sei o que para perder para bascui. Então o que é perder para bascui? Então a gente sabe, nós que somos nordestinos sabemos, e isso é variante, isso é legítimo. E gente, como que isso é bonito, não é? Como é que nós podemos utilizar e ressignificar e transformar essa língua a partir do nosso lugar? Então perder para bascui é para perder para uma pessoa menor, não é? Então eu já vim de baixo e eu não vou perder para alguém que está mais abaixo de mim.
Então, perder para basculho é isso. O vice que a gente usa em diversas situações. Vice isso, vice aquilo, vice, o viu. Então, o que nem. Então, são expressões legítimas, não é? Utilizadas no Nordeste, utilizadas em Pernambuco particularmente. Então, nós temos uma variedade imensa e isso não é feio. E isso não é considerado errado, isso é comunicação. A língua é comunicação, a língua ela é flexível. Agora, por exemplo, vamos imaginar que vocês precisem fazer uma prova, uma produção textual, seja para mim ou seja para algum concurso, e se vocês utilizarem estas expressões dentro do texto inteiro, vocês vão ser considerados, não é? Vocês vão perder nota por isso. Então, o que é que eu quero dizer, concluindo aqui a relação da variação linguística e concluindo a relação da língua normativa? É que se não foi solicitado para você uma expressão coloquial dentro do texto, se isso é considerado um problema, você não deve utilizar. Então, por exemplo, numa produção de prova, pede-se lá em cima do enunciado que a língua que deve ser utilizada é a língua padrão. Então, a língua padrão é essa língua que a gente aprende dentro da gramática. Então, é seguindo as normas de concordância, seguindo as normas de subordinação, de vírgula, é a estrutura que a gente tem que lapidar de acordo com a norma padrão. Agora, se você está numa conversa informal pelo WhatsApp, se você está numa conversa informal com os seus amigos, com os seus familiares, você não tem que estar pensando, não é, que eu vou à casa da minha avó, se tem crase, se não tem. Você não tem que estar pensando nesse formato necessariamente, porque a língua ela é fluida. Então, se ela é fluida, ela não vai requerer do falante, não é, uma rigidez. Então, a gente se comunica por uma perspectiva da espontaneidade. E até eu, que estou aqui num modelo mais formal, utilizo na minha comunicação expressões que são de cunho coloquial. E por que essas expressões de cunho coloquial, elas fazem parte, né, da nossa vida, da nossa comunicação? Novamente, não é? Retifico e reitero de que a língua não é só normatização. A língua é fala, a língua é interação, a língua é variação linguística, a língua é norma culta, a língua é gramática, a língua é produção textual, a língua é escrita. Então, meus queridos e minhas queridas, entendam uma coisa, vocês são falantes sim da língua portuguesa. Se apropriem desse conhecimento, se apropriem desse ponto de partida para vocês começarem a estudar e receber o ensino da língua portuguesa com mais carinho e com mais afeto. Pois a gente precisa se empoderar disso e precisa também se colocar. Quando as pessoas tentam nos diminuir, quando nós nos expressamos informalmente ou quando nós não fazemos uma concordância verbal ou nominal correta. Então se aproprie disso e fale, mas eu me comuniquei. A variação linguística está aí e está aí para dizer que informalidade também é língua e informalidade, coloquialidade também é comunicação. Então isso já está nos estudos da linguística há mais de um século. A linguística é uma ciência que estuda as relações do falante com a linguagem. Então, isso é ciência. O que eu estou falando para vocês aqui não é o que a professora acha, de certo modo que eu acho, não é um achismo, mas é vinculado a conhecimento científico. Então, já tiveram muitas fases, não é? Dentro da linguística e dentro da língua portuguesa que a gente pôde discutir e aprender cada vez mais, não é? Com essa elasticidade da língua. Então, hoje, eu vou pedir para vocês refletirem, vou mandar um exercício, né? Uma questãozinha, um enunciado bem simples. Vou pedir para vocês refletirem sobre essas expressões, sobre o modo como nós nos comunicamos diariamente e como é que isso está vinculado diretamente à identidade da gente. Não é? A nossa identidade, a nossa formação como um sujeito, como indivíduo que atua
nessa sociedade. Então, aguardem o meu exercício e eu vou estar disponível para vocês, para que nós possamos discutir e ampliar nossa visão sobre a variação linguística, sobre língua portuguesa e sobre esse universo incrível que o português é oriundo. Um abraço!